Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. E se possível, Adilson, se puder diminuir um pouquinho ali o negócio, porque junto o nervosismo aqui, com o frio, que eu não sei vocês, mas eu não estou com calor não. E ainda a página da Bíblia vira. Aí fica um pouco difícil. Se puder diminuir um pouquinho, já me ajuda um pouco. Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus. Eu vou ler nessa versão que está na tela aqui. Se você tiver a King James, então essa é a sua versão, ok? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua Palavra essa noite. Pedimos a Tua graça, Senhor, a revelação da Tua Palavra. Fala conosco aqui nesses minutos. Que possamos ser iluminados, Senhor, com a revelação da Tua Palavra aqui nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto bem conhecido, né, da maioria dos crentes, principalmente porque ele fala a respeito do novo nascimento, né? E mostra esse questionamento, né? Essa discussão de Nicodemos com Jesus. E todos sabem que ele era um religioso, né? E uma pessoa religiosa é uma pessoa, né, a palavra já diz, né, uma pessoa praticante de alguma religião. Ou seja, o religioso ele é piedoso, né? Ele é devotado a algo, ele tem fé em algo. Hoje a palavra religioso, né, é uma palavra que no nosso meio, principalmente nos últimos tempos, né, tem sido uma palavra que tem recebido uma conotação assim muito pejorativa, né? A gente fala religioso e a gente fala, né, com desdém, a gente fala como se estivesse falando de alguém que está fazendo uma coisa muito errada.
Mas, de fato, se você for para a palavra de Deus, a Bíblia fala que há uma religião correta, há uma religião verdadeira. E se há uma verdadeira, há uma falsa. Não é verdade? É claro que existem várias e várias religiões, existem muitas religiões, e desde que o mundo é mundo, existe religião, né? Nós não vamos hoje entrar nessa questão das religiões propriamente, mas nós entendemos que seguir Jesus é mais do que uma religião, não é verdade? Jesus é uma pessoa, Jesus é relacionamento, e o Evangelho trata disso. Religião vem de uma palavra que significa religar, né? E não é nada mais do que uma tentativa do homem de chegar até Deus. E é por isso que muitas vezes a gente apela para essa palavra, e por isso ela é uma palavra desgastada hoje, porque a gente fica usando ela como, fulano é religioso, só pelo fato dele frequentar uma igreja, né, ou pelo fato dele se envolver com alguma atividade numa igreja. Eu acredito que a gente precisa tirar um pouco desse conceito, a gente precisa tirar um pouco desse conceito da nossa cabeça, porque eu não sei se é coisa do brasileiro, eu acho que o ser humano é assim, né? Mas a gente vai sempre do 8 para o 80, né? Então, ou as pessoas são excessivamente religiosas, e aí tem que ser tudo, né, com os seus pingos, seus devidos pingos nos is, né? E um pingo no i, um pingo que não estiver nesse i, a pessoa já está no inferno, né? E assim por diante. E aí, de repente, sai desse 8 e vai lá para o 80. E eu acho que é nesse 80 que nós estamos hoje. Em que a moda é não ser religioso, né? Então se inventou hoje a religião dos não religiosos, não é verdade? Então parece que você não precisa seguir com tanto afinco assim os princípios mais. Congregar não é tão importante assim. Obedecer à autoridade, tanto faz. Pai e mãe, é só pai e mãe. E percebem como nós saímos, né, do extremo do extremo pro tem nada a ver. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer, amados, é que a gente precisa ter o conceito correto das coisas. E quando a Bíblia fala de religião, a Bíblia fala que religião, a verdadeira religião, uma das coisas, né, da verdadeira religião é não se contaminar com o mundo. Isso está na minha e na sua Bíblia. Então, se a verdadeira religião é não se contaminar com o mundo, então quem tem brincado com o mundo, quem tem convivido com o mundo, quem tem sido amigo do mundo, não é um religioso verdadeiro. Quantos estão me entendendo? Agora, nós estamos lendo aqui, nós acabamos de ler aqui em João 3, a história de um religioso. Agora, com esse pano de fundo que eu dei, eu queria que você interpretasse Nicodemos aqui, não com essa ótica dos religiosos que se tem hoje em dia, né? Porque com essa ótica de religioso de hoje em dia, a gente desprezaria uma pessoa como Nicodemos, mas ele não era uma pessoa ruim. Aliás, ele não era qualquer pessoa, ele era uma autoridade judaica. Era uma pessoa que entendia muito bem da Bíblia, da Torá, né, melhor dizendo. A Bíblia, a nossa Bíblia, né, é diferente, mas quando a gente fala aqui da Bíblia deles, a gente fala daquele compêndio dos livros que eles conhecem, né? Que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? O compêndio dos Salmos, os livros dos profetas, né? E praticamente o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Você sabe que o judeu, ele na adolescência, ele já sabe o Pentateuco. Ele já tem que saber o Pentateuco. Então faz parte da cultura religiosa. E amados, você concorda comigo que isso não é ruim? Você criar o seu filho no conceito da palavra. Você escrever a palavra na geladeira, no umbral da porta, nas paredes da sua casa, fazer o seu filho crescer decorando ela, como a Bíblia manda, né? Fazer o seu filho crescer acostumado a essa cultura de Deus. Isso para mim não é uma religiosidade ruim. Pelo contrário, eu acho que isso vai criar filhos que, como diz a palavra, vão crescer conhecendo o caminho e quando se tornarem velhos, não vão se desviar dele. Então nós estamos falando aqui, não de uma pessoa que
vivia do jeito que queria, ou que não estava nem aí para as coisas. Nós estamos falando de uma autoridade religiosa, de uma pessoa que conhecia os princípios de Deus. Não estamos falando de um ímpio. Amém? Nicodemos não era um ímpio. Ímpio é uma outra coisa, né? Ímpio vem de impiedade, né? A não piedade. Impiedade, o sentido da palavra é aquele que despreza as coisas religiosas. Opa! Será que hoje nós não temos uma geração de ímpios dentro da igreja, das igrejas evangélicas? Pessoas que desprezam a piedade. Pessoas que desprezam o zelo pelas coisas de Deus. Pessoas que desprezam o temor aos princípios de Deus. Esse é o ímpio. Mas nós estamos falando aqui do ímpio como uma pessoa que não conhece a Deus. Pode ser que ele já tenha até tido alguma experiência religiosa, mas ele é uma pessoa que vive longe de Deus. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber dos princípios de Deus. Ele não está preocupado com isso. Ele está vivendo a vida dele normal. Esse é o ímpio. É uma pessoa das trevas. A Bíblia diz que quem é das trevas pratica o que é natural das trevas. Assim é o ímpio. Ele não está preocupado em como agradar a Deus, em como ir para o céu, em como servir a Deus, em como Deus quer que eu seja, qual é o comportamento que agrada a Deus. Ele não está procurando isso. O ímpio é uma pessoa que está entregue a si mesmo. Agora, Nicodemos não é ímpio. Nicodemos é uma pessoa com muita experiência religiosa, com muito contato com a palavra de Deus. Mas é interessante o fato dele procurar Jesus à noite, né? Isso nos chama a atenção, porque por que não procurar Jesus às claras e no meio de todo mundo? Ou dar como diz a moçada hoje, meter o louco, igual Zaqueu, e subir na árvore lá, né? Mais alto que eu puder, como diz a música do irmão, só para te ver e olhar para ti, né? E cantar, entra na minha casa. Não, isso aí ele não fez, né? Isso aí foi o irmão que compôs depois. E aí, ele não fez isso, mas por que procurar Jesus na calada da noite, né? Como nós lemos aqui. Talvez pelo fato dele ser, né, uma pessoa proeminente no meio religioso, talvez por medo, por saber que, ou talvez, né, já suspeitar de quem Jesus era, eu não sei. Mas o fato é que nós temos também muitas pessoas assim hoje. Pessoas que estão nos ambientes religiosos da igreja, mas, de fato, elas não estão experimentando Deus. Elas conhecem talvez todo o script, elas sabem como funciona a coisa toda, mas na hora de estar com Jesus, na hora de andar com Jesus, não, aí é diferente. Se eu for, tem que ser escondido, porque os meus amigos não podem ver. Eu virando coroinha do pastor, talvez, né? Se eu me envolver demais, vai pegar mal para mim. Não, eu não me envolvo aqui. Isso é coisa para os bobos aí que gostam de ser pau mandado dos líderes da igreja. Mas aí na hora que aperta a necessidade, a gente procura à noite, né? A gente procura escondido. Só nós pastores sabemos quantos têm nos procurado na calada da noite, né? Muitos deles estão, na verdade, muito longe de ser como Nicodemos, porque não praticam nada da palavra. Pelo contrário, vivem suas vidas ímpias, mas quando o bicho pega, eles lembram que eles buscam a Deus, né? Eu já sei onde eu posso encontrar a solução para os meus problemas. Infelizmente, o que muitos deles vão ouvir quando chegam na gente é um discurso meio duro como Jesus aqui, né? Um discurso que desconcerta. Porque a pessoa chega e ouve assim, né? Um negócio que ela simplesmente não entende, porque está fora da realidade dela. E olha que Jesus está falando de coisas terrenas ainda. Não foi isso que ele disse? Ele ainda não tinha começado a tratar de coisas celestiais.
Eu quero perguntar algo para você aqui, como diz o apóstolo Davi, posso apertar um pouquinho o parafuso? Você entendeu no seu espírito o que foi lido aqui? Você saberia pegar esse microfone aqui e nos explicar exatamente o que Jesus disse? Porque se você não souber explicar, colocar em palavras o que Jesus explicou aqui para Nicodemos, talvez você é um Nicodemos, boiando nos assuntos ainda terrenos. Sabe quando você fala com alguém de assuntos espirituais e você percebe que a pessoa está lá em Nárnia? Sabe lá, ela já entrou no guarda-roupa, já está lá há muito tempo. E você está vendo aqueles olhos dele longe, como alguns olhinhos que eu estou vendo aqui agora, né? Imagina quando a gente começar a entrar em assuntos espirituais. Sabe, amado, eu quero dizer algo para você com muito amor essa noite. O Senhor quer nos aprofundar mais. Mas o primeiro passo é você procurar Jesus, ainda que seja na calada da noite. Mas você precisa começar a procurar por Ele. Alguns aqui precisam deixar suas vidas ímpias. Estão me escutando, amados? Alguns de nós aqui precisamos urgentemente deixar nossas vidas ímpias. Vidas sem temor a Deus, criando nossos filhos como a gente acha que deve criar. Como a gente vê a Super Nani ensinando. E olha que a Super Nani é cristã, né? Não estou falando contra a Super Nani, né? Mas toda uma ideologia hoje, né? Que super protege a criança, né? Que protege a criança do mundo. Enfim, não é o assunto hoje. E a gente está rodeado do conceito mundano de criação de filhos, de como tratar o patrão, como tratar o empregado, como tratar o marido e a mulher. E a gente nem percebe o quanto a gente hoje está fazendo igual todo mundo, nesses relacionamentos utilitaristas que a gente troca, não serviu, troca, né? Ficou chateado, troca, magoou, troca, esquece, parte para frente, a fila anda. Não são esses os conceitos do mundo? Quantos estão me entendendo? O chamado de Jesus é para nós deixarmos nossas vidas ímpias. Alguns de nós aqui essa noite nos enquadramos como ímpios. Não sabe sequer o que Deus pensa a respeito de você. O que Deus pensa a respeito do seu casamento. Deixa eu fazer algumas perguntas mais objetivas para você aqui. Olhe para mim. Você sabe quais os planos de Deus para você? Você sabe qual é o chamado de Deus para você? Então pense, se você não está vivendo uma vida ímpia, ou uma vida religiosa, alguém que ainda não encontrou Jesus de fato. Se você está vivendo uma vida que não obedece a Deus, ou se você está vivendo uma vida que já conhece o cheiro do ambiente religioso, mas ainda não teve a sua experiência pessoal com o Senhor. Os religiosos, eles estão em todos os lugares. Não é só na igreja cristã evangélica, né? Que nós fazemos parte, embora nós pastores aqui, eu tenho certeza que concordamos que, acho que a gente já não se enquadra muito no perfil evangélico, né? O conceito que se tem de evangélico hoje está bem diferente do que a gente pensa, né? Nós somos evangélicos conforme o entendimento. Esse evangélico segundo o IBGE eu não faço parte, né? Agora, o entendimento de evangélico segundo o evangelho, alguém que crê e segue o evangelho, esse é o que eu penso. Quem faz parte aí desse evangelho? Então tem a ver conosco essa mensagem. Jesus nos chama para ser algo além de alguém aparentemente piedoso, que sabe os cânticos de cor, que fala amém para quando o pastor, né? Quando o pastor pede para ler, né? Como eu vi esses dias assim, um pastor falou: olha, semana que vem vou dar uma lição para vocês, para casa,
vocês meditarem em Efésios capítulo 15. Né? E aí, na outra semana, o pastor chega e pergunta, né? Quantos aqui meditaram em Efésios 15? Né? Aí uns 80% da igreja levantou a mão assim, né? Aí o pastor, bom, Efésios não tem capítulo 15, então essa noite nós vamos falar sobre mentira, né? Mas, amado, o negócio é que a gente só acorda para o fato de que a gente está sendo religioso quando o bicho pega para o nosso lado. Quando a crise aperta, quando o dinheiro falta, quando a enfermidade bate. Aí alguns de nós lembram que tem, né, esse negócio de Jesus, de Deus, de igreja, de pastor, né? Lembra que tem reunião de oração, né? Lembra daquele negócio de fechar a porta do quarto, buscar o pai em secreto, né? Mas quando está tudo bem, a gente entra naquela filosofia pós-moderna, né? Amado, você pode orar dirigindo, você pode orar lavando sua louça. Amado, isso é desculpa para quem não quer orar. Quem quer orar, separa um tempo para orar. Quem quer ouvir a Deus, separa um tempo para ouvir a Deus. Por favor, amado, isso aqui, pelo amor de Deus, isso não é um recado para ninguém. Isso é um recado para mim primeiro. Vamos sair dessa vida religiosa e vamos ser verdadeiramente fervorosos em Deus, no Espírito, no Senhor. Fervorosos na oração. Fervorosos no conhecimento de Deus, na palavra. Vamos parar de buscá-lo só quando bate a dúvida, né? Quando bate o desespero. Infelizmente, a religião de Nicodemos, né, ela não deu a ele uma visão de quem era o Messias. E é uma pena, mas em muitos ambientes religiosos que a gente tem hoje, as pessoas não está sendo apresentadas a elas uma visão do Messias, uma visão de Cristo, do que elas realmente precisam. E é por isso que a gente tem tanta gente religiosa hoje em dia. Porque são pessoas que estão entrando nas igrejas, aquela multidão de gente interesseira pelas coisas de Deus, não é verdade? Gente que vai atrás da bênção, né? Vou buscar minha bênção na igreja. E aí gera aquela mentalidade utilitarista também com Deus. Hoje a gente ouve pessoas que estão magoadas com Deus. Tenho certeza que alguns aqui já viram. Se alguns aqui não estão nessa situação, né? Não, eu estou chateado com Deus, porque Ele me negou um dos seus favores, né? Nós estamos falando, amados, de nascer de novo. É outro mundo, é outra vida. Tem um instrumento que você já deve ter ouvido falar, que se chama escuba. Quantos já ouviram falar o que é uma escuba? É aquele negócio que você coloca para você conhecer o mundo debaixo da água. Quantos já viram aqueles documentários, né? Alguém já viu? Que a pessoa mergulha com aquela escuba e aí só assim ele vai conseguir realmente, porque nós não fomos feitos para viver debaixo d'água, né? Mas com um instrumento que te permita mergulhar e enxergar o que está naquele outro mundo, aí você pode de fato experimentar o que tem ali. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Quem não colocar a minha escuba, não pode ver o reino. Não é frequentar uma igreja. Não é ler a Bíblia, é muito mais do que isso. É enxergar um outro mundo. Existe um outro mundo além desse aqui que nós estamos falando. E não é possível entrar, não é possível ver esse mundo sem nascer de novo. Se eu quiser experimentar esse outro mundo, eu preciso dessa escuba. Eu preciso desse instrumento. É mais ou menos isso que Jesus estava falando para ele. Agora eu queria ir com você para o livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. E a igreja de Éfeso era uma igreja tremenda. Quando você estuda a história da igreja de Efésios,
você vê o quanto que ela era uma igreja viva, né? Pelo menos nos seus primeiros anos. E Paulo fala algo tremendo, e eu quero fechar aqui o nosso assunto hoje. Não dá para a gente ir muito a fundo, mas eu tentei hoje aqui, pela graça de Deus, né, dar um pano de fundo nessa questão de nós sairmos de uma mentalidade religiosa para mergulharmos no conhecimento de Deus. E Paulo faz exatamente essa oração pelos Éfesos. E essa noite nós vamos orar por isso. Quem estiver vivendo uma vida ímpia aqui e deseja se encontrar de fato com o Senhor, talvez a gente poderia comparar o ímpio aqui com o Zaqueu, né, que nós demos o exemplo. Ele não tinha uma vida religiosa. Pelo contrário, ele tinha uma vida até corrupta, né? Uma vida totalmente que tinha mais a ver com o sistema do mundo do que com o sistema do reino de Deus. E ele teve a sua experiência com Jesus. Jesus veio na casa dele, mexeu com a estrutura dele, como diz a música. Mas nós falamos aqui também de Nicodemos, que era uma pessoa acostumada com os ambientes religiosos. E amados, eu estou tentando aqui, com a graça de Deus, despertar alguns de nós aqui, que já estão acostumados com essa linguagem e com o dia a dia dos nossos cultos e do serviço religioso, entre aspas, mas não têm vivido uma vida viva no Evangelho. Então eu quero, em nome de Jesus, incomodar os Zaqueus e os Nicodemos aqui essa noite, a começar de mim. Nós precisamos queimar pelo Senhor. Precisamos amar o reino desesperadamente, amar as coisas do Senhor. Nós precisamos amar o que Ele ama, queridos. Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Se você quiser acompanhar aí na tela, ou na sua Bíblia. Versículo 15. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Olha que tremendo, essa é uma igreja que estava viva no Evangelho, né? O amor fraternal atuante, a fé viva atuante. Mas mesmo assim ele fez uma oração muito interessante, olha só. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Agora veja a oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Que coisa tremenda. Versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da forma na que há de vir, na mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Amado, esse texto ele trata de um resumo do resumido, mas com uma profundidade que só Paulo teria como colocar, né? Do que é o poder de Deus e o poder do Evangelho e que Ele concedeu a nós, igreja. E o que Paulo está orando em outras palavras é que o Senhor abra os olhos e os ouvidos espirituais de vocês para que vocês tenham essa revelação, para que vocês tenham esse entendimento e para que vocês mergulhem nisso. Para que o amor de vocês não seja um amor fingido. Para que a fé de vocês não seja uma fé fingida. Em outras palavras, ele começa falando: eu ouvi falar do amor que vocês têm um pelos outros. Eu ouvi falar da fé viva que vocês têm e por isso eu não paro de orar por isso aqui. Espírito de sabedoria e de revelação. Essa noite eu quero pedir, amados, sobre nós aqui, sobre cada um que está aqui, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que cada um aqui conheça a esperança da sua vocação, a esperança do seu chamado. Deus não chamou você para ser um frequentador de igreja, meu querido. Deus chamou você para ser algo além disso.
Deus chamou você para ganhar vidas. Deus chamou você para transbordar do que você tem. As riquezas da glória, da herança que Ele tem para nós. É disso que a palavra fala. São riquezas e mais riquezas que nos fazem não querer mais nada daqui. Que nos fazem não desejar mais nada daqui. Que faz com que os nossos olhos não brilhem para mais nada que tem na terra. Faz com que a gente não se encante com nada mais do que a gente vê. Mas eu queria, amado, chamar sua atenção para isso essa noite. Muitos que aqui estão nas nossas igrejas pensam que de fato conhecem o Senhor porque têm informações sobre Ele. Por frequentarem uma igreja simplesmente, por serem cristãos. Mas a diferença entre um e outro vai se manifestar na hora da crise. Momentos em que a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? A Bíblia diz que Abraão, ele se fortalecia dando glória a Deus. Momentos em que tudo está ruindo à nossa volta. O corpo está sentindo o contrário do que a gente crê. Os olhos estão vendo o contrário do que a gente crê. Até as pessoas estão nos abandonando, como Jó experimentou na pele, né? Mas ao invés de reclamar, de murmurar, de esmorecer, de desanimar, eu continuo me fortalecendo dando glória a Deus. Porque eu sei a riqueza da herança, da glória que Ele tem preparado para mim. Porque os meus olhos espirituais já estão abertos. Eu sei o que me aguarda. E o que me aguarda é muito maior do que tudo isso aqui, tudo que esse mundo pode me proporcionar, meus queridos. A diferença de fato na nossa vida, ela vai se manifestar nesses momentos. E como que eu sei discernir, né, em qual desses perfis eu estou? Será que eu tenho sido um religioso? Será que eu tenho sido um ímpio? Estou na igreja, mas vivo mais na impiedade do que servindo a Deus. Sabe, infelizmente, a gente não é muito bom para olhar para a gente mesmo. Não é verdade? Não sei se você concorda comigo. Mas a gente não é muito bom para olhar no próprio umbigo, não. A gente costuma ver o caroço de feijão no dente do outro e a gente até dá risada dele, né? Olha lá, não escovou os dentes. E às vezes a gente está rindo, né? E tem um pedaço de alface no nosso. E a gente está rindo do caroço de feijão que ficou no dente do outro. Nós somos assim, infelizmente. Nós até oramos assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, né? Mas quando a gente chega e fala assim, ô irmão, acorda para a vida. Se arrepende. Deixa o adultério na sua vida. Você é um mentiroso. Aí é diferente. Mas nós temos sido como Nicodemos. Muitos de nós temos sido como Nicodemos, né? Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador, né? Quero fechar esse assunto essa noite falando sobre como a gente discerne em qual perfil nós estamos. E não é muito difícil se a gente aprender o exercício de olhar para dentro de nós mesmos. Não precisa abrir, mas em João capítulo 20, se você quiser meditar na sua casa depois, finalzinho do Evangelho de João, Jesus já havia morrido, já havia até ressuscitado. Mas ninguém se lembrava, né, da promessa que ele tinha dado, de que ele ressuscitaria.
E aí nós vemos aquela figura, uma figura linda que nós temos ali, né? De Maria. Quando ela corre ali, ela encontra o sepulcro vazio. E a Bíblia fala que ela está ali chorando, né? Então se aproxima alguém e começa a conversar com ela. Você sabe que Jesus se manifesta de formas muito diferentes, né? Ele pode aparecer para você hoje de uma forma como ele nunca apareceu. Você conhece ele? Ele sempre se manifesta de formas diferentes. Mas é interessante que no momento, ele passa um tempo conversando com Maria. Mas quando ele chama Maria, pelo modo como ele chama Maria, ela fala, meu Senhor. É muito simples você identificar se você é um religioso, se você é um ímpio, ou se você é alguém que tem andado com o Senhor. É que você escuta a voz dele e você discerne a voz dele no meio de tantas outras vozes. Tantas outras vozes que nos rodeiam. No começo ela o confunde com um jardineiro. Mas na hora que ele chama ela pelo nome, ela identifica imediatamente que era o Senhor dela. Eu quero finalizar essa mensagem hoje, lendo com vocês Lucas, capítulo 24. E eu queria que você colocasse os seus olhos e o seu coração nesse texto agora. Porque nós estamos falando aqui de deixar uma vida religiosa. E deixar o nosso coração queimar de desejo por Ele. Amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo acima da nossa esposa, dos nossos familiares, dos nossos filhos. Amá-lo mais do que a igreja. Amá-lo mais do que o nosso carro, o nosso emprego. Ele é o maior digno do nosso amor e da nossa devoção. O que nós poderíamos dar para alguém que nos deu tudo? Se não tudo. Anota aí, Geraldo, isso aí acho que dava uma música boa, hein? Rapaz, Jesus é bom demais. Não vejo a hora do nosso encontro, queridos. Lucas capítulo 24. Aqui, mesma coisa, Jesus tinha ressuscitado. Muitos tristes, chateados, porque... Cadê Jesus? Já se passaram 3 dias, né? Aquela história toda que os irmãos conhecem. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Veja que foi uma caminhada longa, né? E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Olha, deixa eu fazer um comentário aqui. Jesus faz isso aqui muito mais do que você imagina. Ele faz isso quando você entra no seu carro aqui embaixo no estacionamento e vai para casa. Ele faz isso quando você está a caminho do trabalho. Ele faz isso quando você está discutindo com o irmão do seu lado sobre o culto, ou sobre as coisas da vida, ou sobre os últimos acontecimentos da sua vida. É isso que aconteceu aqui. Por que seria diferente hoje? Por quê? Eu só fico preocupado com o tipo de assunto que nós temos tido uns com os outros aqui, né? Que eu acho que, talvez de alguns de nós, a presença dele não chegaria nem perto. Talvez ele se envergonharia por determinados comentários.
que saem das nossas bocas. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Mais ou menos assim, né? Chamou o próprio Jesus de desinformado. Você não está sabendo de nada do que está acontecendo, não? Ao que ele lhes indagou: quais? Eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Veja, amados, que muitas vezes nós temos uma imagem religiosa de Jesus, né? Nós criamos uma visão de Jesus e Jesus, ele está ali do nosso lado. A palavra do Evangelho, a palavra do poder está tão perto de nós, mas muitas vezes nós estamos sendo ímpios, desprezando o que está do nosso lado. Hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as suas escrituras. Veja que uma caminhada de alguns quilômetros, Jesus teve o cuidado de explicar cuidadosamente, passando pelos profetas. Eu fico me perguntando com essa mentalidade de hoje, da nossa geração, de que não lê a Bíblia, de não lê a palavra, e vai conhecer que Deus... Não vejo outro jeito de conhecer a Deus a não ser pelas Escrituras. Jesus, para se explicar, ele usou as Escrituras. Para se revelar, ele passou quilômetros, talvez ali, discorrendo, destrinchando. Olha, lembra de Isaías, lembra de Jeremias, tal. Isso foi o que aconteceu. Jesus, ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. 29. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, o que aconteceu? Olha aqui a oração de Paulo. Os olhos foram abertos. Agora eles começaram a enxergar. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores, aos quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35. E então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho
e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Eu queria chamar a sua atenção só por um fato. O seu coração ainda queima quando a palavra de Deus é falada aqui? Ainda arde alguma coisa dentro de você quando se fala dele aqui? Porque se não, eu acho que você deve se preocupar. E é com você mesmo que eu estou falando. Olhe para você agora. Não pense no que não está aqui. Não pense no seu marido que não é crente. Não pense na sogra. Pense em você agora. O seu coração ainda arde quando se fala de Jesus aqui. E a forma como você discerne isso é quando o seu coração queima e você entende que Ele está falando com você. E aí, meu querido, quando Ele fala, só tem uma coisa para fazer. Não tem outra coisa. Nada mais importa. O relógio não importa. As outras pessoas não importam. A religião é o de menos. A gente diz como Maria, meu Senhor. Meu Senhor. Então eu quero dizer para você que seu coração ainda queima. Você tem tempo. Ah, pastor, eu tenho vivido meus últimos anos na impiedade. Eu tenho vivido meus últimos anos na prostituição, na mentira, enganando os outros. Engano todo mundo, menos a mim mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu quero dizer que você ainda tem tempo, sim. Se a sua realidade é, pastor, eu tenho estado aqui, mas eu não tenho uma experiência com Jesus. Eu quero ser tocado por Ele. Eu sinto algo no meu coração quando você fala dele. Então eu quero dizer que você tem tempo. Enquanto nós estamos aqui, enquanto Ele não voltou, ainda há tempo. Acorde, você ainda está em tempo. Mas eu quero dizer para você que os tempos estão acabando. Haverá um tempo onde vão procurar Ele, mas Ele não terá mais como ser encontrado. Haverá o tempo onde aqueles que escarnecem hoje vão ranger os dentes. Haverá um tempo onde não vai ter mais a presença dEle. Para que o temor, para que o coração possa se aquecer e arder e desejá-lo. Esse tempo vai acabar. Então eu quero chamar você hoje. Feche os seus olhos um minuto.